Early one morning. Cedo uma manhã. On Sundays, Father takes us for a drive into the country. Nos domingos, on Sundays, usamos então on com dias da semana. Father takes us. Nos leva, takes us. For a drive, para um passeio de carro. Into the country. Into, para dentro do campo. Into the country. We enjoy this very much. Nós curtimos muito isto. We enjoy this very much. Last Sunday we got up very early. Domingo passado, no último domingo, last é último. Last Sunday, domingo passado, we got up, nós nos levantamos very early. Vejam que o Y final é sempre bem pronunciado. Very early. Ele nunca é mudo. Mudo é o E. Drive. Ok? We sat in the car and waited for Father. We sat in the car. Nos sentamos no carro, dentro do carro, e esperamos pelo papai. And waited for Father. Você pode dizer aqui waited, mas você vai ouvir um americano dizer waited, com D. At 6:30, às 6:30, Mother and Father were ready. Papai e mamãe estavam prontos. Coloque a língua para fora e sopre. 30. Father sat behind the wheel. Papai se sentou atrás do volante. Behind, atrás de. Mais o, atrás do. Wheel, volante. And started the engine. E deu partida no motor. Ligou o carro. Started the engine. Por causa da vogal aqui, ou do som da vogal, eu pronuncio aqui the. Geralmente é the wheel. Ok? The engine. O carro não se mexeu. The car didn't move. Didn't move. That's funny. Engraçado, Father said. O papai disse. It was all right yesterday. Estava tudo certo ontem. He tried again. Ele tentou novamente. Tried. Again. Vejam que aqui eu tirei o Y, acrescentei I e depois o ED. Eu tirei o Y e troquei por I porque eu tenho uma consoante aqui. Compare com play. Play, played. Nós temos uma vogal antes do Y em play. But the car didn't move. Mas o carro não se mexeu. Não há, there isn't, any petrol in the tank. Não há nenhuma gasolina no tanque. Esse not mais any faz nenhum, nenhuma. Eu não tenho nenhum dinheiro. I don't have any money. O americano diria gas. G-A-S, gas. My brother Jimmy said. Meu irmão disse. Said. You're right, Jimmy. Você tem razão. Você está certo, Jimmy. Father answered. Answered. Não falamos o W. I'll go. Eu irei. A contração de will aqui. I'll. O L
lá no céu da boca. I'll go, eu irei, eu vou, and get some petrol. Comprar, pegar um pouco, um pouco de gasolina do posto. From the garage. I'll go and get. Eu vou pegar, eu vou comprar. Eu vou ver. I'll go and see. Okay? Jimmy said. It's 6:30. São 6:30. Não falamos o L aqui. Half, metade. Past, passado, passada. São 30 minutos passados das 6. 6. My mother said, the garage is shut. Usamos o auxiliar shall para pedirmos sugestões. What shall we do? O que faremos? O que devemos fazer? I asked. Eu perguntei. Nós podemos voltar para a cama. We can go back to bed and get up at 9 o'clock. E nos levantar às 9 horas, Father said. Mother and father went back to bed. Papai e mamãe voltaram, went back to bed. Back é de volta. Foram de volta para a cama. But Jimmy and I stayed in the car. Jimmy e eu ficamos no carro. Em português falamos eu e Jimmy, né? Em inglês, geralmente deixamos I em segundo lugar. Jimmy and I. My mother and I. Daddy and I. We're not going to sleep. Nós não vamos dormir. We said. Nós dissemos. Aqui o futuro com going to, literalmente, nós não estamos indo dormir. A tradução, não vamos. Mais tarde veremos a diferença entre going to e will. Mas eu posso adiantar para vocês que geralmente usamos ou podemos usar will para oferecermos algo, para nos oferecer a fazer algo, ok? E usamos going to quando planejamos algo. Suddenly, de repente, repentinamente, Father knocked. O papai bateu at the window of the car. Na janela do carro. At the, na. Of the. Do, da, dos, das. At the, no, na, nos, nas. Quando não é dentro. Quem bate, bate at. Ou on, poderia ser on aqui. Wake up, children, he said. Acordem, crianças. It's 9 o'clock. São 9 horas. Vocabulary. Take. Drive. Into. Country. Enjoy. Early. Sat. Wait for. Ready. Behind. Wheel. Start. Engine. Funny. Try. Petrol. You're right. Get. Garage. Shut. Shall. Go back. Sleep. Suddenly. Knock at. Wake up. Answer these questions. Aqui na letra A, você vai responder a essas perguntas usando uma resposta curta. Isto é, usando yes ou no e depois o auxiliar. Vejam aqui na 1, por exemplo.
Did they get up very early last Sunday? Eles se levantaram muito cedo domingo passado? A resposta, yes, they did. Se a pergunta é feita com o auxiliar did, você responde com o auxiliar did. Did colocando get up, que é levantar, no passado. Did they get up very early? Eles se levantaram muito cedo. Aqui então o som é de e. E. É um ezinho curto. E. Did. Did. Nunca did. Ok? E em seguida aqui, a língua entre os dentes. Did they? Então, você diz de e já coloca a língua para fora, entre os dentes, para recolhê-la aqui, ó. Did they? Você não vai dizer did they. Não. Este TH tem um som de D. Você primeiro coloca a língua para fora, entre os dentes, e a recolhe num D. The. The. Então você emenda este D com este D. Did they? Did they? Did they? Este T se transforma num D. Get up. Get up. Não é um R de arara, é um D. D de dado. Get up. Só que ele é um D muito rápido. O som parece de um R nosso, mas não é. É um D. Get up. Get up. Did father start the car? O pai deu a partida? Start. Iniciar. Nesta pergunta, duas vezes o TH aparece, veja. Father, recolhe a língua. Father. The car. Did father start the car? Você vai dizer, yes, he did. Did the car move? O carro se moveu? Move. Este som de U é bem longo. Move. Move. Igual quando você pronuncia comida em inglês. Food. Food. Ou bota. Boot. Boot. Diferente de bom. Good. Good. Ou então diferente de livro. Book. Book. Aqui é longo. Move. O verbo haver aqui. O verbo haver no infinitivo é there to be. Esse to be eu flexiono, para is no singular. Aqui uma pergunta na forma negativa. Não há. Isn't there any petrol in the tank? Não há nenhuma gasolina no tanque? O americano diria gas. Eu uso any em perguntas. Por exemplo, tem café? Is there any coffee? Na verdade, any é qualquer. Quando eu junto any com not, eu tenho nenhum, Not any, nenhum. Não há nenhuma gasolina no tanque? A resposta aqui, no, there isn't. Ok? Can Jimmy go to the garage? O auxiliar can é o verbo auxiliar, modal. Este é o verbo principal. Can Jimmy go to the garage? Jimmy pode ir ao posto, que o americano diria gas station. Gas station. Yes, he can, ou no, he can't, porque o posto está fechado, Is the garage shut? Poderíamos usar aqui closed. O posto está fechado. Yes, it is. O auxiliar will para o futuro. Will
vai colocar stay, que é ficar, no futuro. Will father and mother stay in the car? Will father and mother stay in the car? O pai e a mãe ficarão no carro. Olha o TH. In the car. E a resposta, no, they won't. Esta é a contração de will not. O som aqui é de O. Won't. A pergunta 8, então, é uma pergunta no futuro, na forma negativa. As crianças não ficarão no carro. Won't the children stay in the car? E a resposta, yes, they will. Aqui, till, o L, a pontinha da língua no céu da boca. Children, children. E na 9, mais uma pergunta no passado. Did the children go to sleep? As crianças adormeceram? E a resposta, yes, they did. Na letra B, perguntas com o pronome interrogativo who. Aqui nós queremos descobrir o sujeito. Quem leva, quem ligou o carro, ok? Então você vai responder as suas perguntas começando com o sujeito. Who takes the children for a drive on Sundays? Quem leva as crianças para um passeio aos domingos? Vejam que a pergunta é feita no presente simples, who takes? Aqui é no passado, who started? Se eu pergunto com o presente simples, eu respondo com o presente simples usando o auxiliar does, aqui no caso. Who takes the children for a drive on Sundays? Father does. Ou você dá uma resposta completa. Father takes the children for a drive on Sundays. Mas nunca father takes. Da mesma forma, aqui a pergunta foi feita no passado simples, eu vou responder com did. Vejam, who started the engine? Quem ligou o motor? Father did. Ou father started the engine. Uma pergunta no futuro, veja. Who will go back to bed? Quem voltará para a cama? The children will. Aqui você pode continuar. The children will go back to bed. E aqui na 13, mais uma pergunta no passado. Who woke up the children at 9 o'clock? Quem acordou as crianças às 9 horas? Who woke up the children? Father did. Ou uma resposta completa. Father woke up the children at 9 o'clock. Aqui na letra C, perguntas com or, para que você possa responder de uma forma completa, respostas completas. Na 14, por exemplo, do they go to the country on Sundays or do they stay at home? Eles vão para o interior ou eles ficam em casa? E você diz, they go to the country. Aqui não pronunciamos a letra O, temos can, country. O mesmo som daqui, sun, can, Sundays. Na 15, did they get up early or late last Sunday? Eles se levantaram cedo ou tarde, domingo passado. Early. Na 16, uma pergunta com o verbo to be no passado. Were mother and father ready at 6:30 or at 10 o'clock? O pai e a mãe estavam prontos, ready, às 6h30 ou às 10 horas? A resposta, they were ready at 6:30. Aqui na 15 a resposta, they got up early last Sunday. Na 17, did father start the engine or did Jimmy start it?
O pai ligou o carro, o motor ou Jimmy? Lembrem-se aqui que o THE tem o som de the antes de vogais, antes de sons de vogais. The engine. E a resposta? Father started the engine. Ou Father started it. Father started it. Uma pergunta com o verbo haver no singular. Is there any petrol in the tank, or is the tank empty? Há alguma gasolina no tanque ou o tanque está vazio? Any em perguntas. Por exemplo, tem café? Is there any coffee? Tank, tank, tank. E não é. Uma pergunta com will. Will Jimmy get some petrol? Or will he stay in the car? Jimmy vai buscar gasolina ou ele vai ficar no carro? Some petrol. Um pouco de gasolina. Com o verbo to be. Desculpe, a resposta aqui. Jimmy will stay in the car. E aqui a resposta. The tank is empty. Is the garage open or shut? A garagem está open ou shut, ou fechada. It's shut. Did mother and father go back to bed? Or did they stay in the car? O pai e a mãe voltaram para a cama ou ficaram no carro? They went back to bed. Vejam a diferença deste som. Igual aqui, tank, back, back. E aqui, bed, bed, back, bed, ba, be, ba, be. Aqui um é na garganta, aqui um é na boca, para cima. Did father wake up the children? Or did mother wake up the children? O pai acordou as crianças ou a mãe? O passado aqui, woke. Father woke up the children. Você pode dizer, father did. Na letra D, perguntas com when, whose, com os pronomes interrogativos. What time? Então, quando temos um pronome interrogativo, palavras com WH, nós temos que começar com eles e em seguida temos que usar um auxiliar para colocar o verbo lá no seu tempo, né? No caso aqui no presente. When does father take the children to the country? Quando que o pai leva as crianças para o interior? E a resposta? He takes them on Sundays. He takes them to the country on Sundays. Poderia simplesmente ser on Sundays. Na 24, at what time were mother and father ready? A que horas o pai e a mãe estavam prontos? They were ready at 6:30. Whose, de quem? De quem carro era ele? Whose car was it? De quem era o carro? It was father's. Era do pai. Ou it was mother's. Ou it was father and mother's. Então pergunte com whose, de quem, em seguida o objeto ao qual você se refere. Where did father sit? Onde o pai se sentou? He sat behind the wheel. Ele se sentou atrás do volante.
ao volante. Why did mother and father go back to bed? Porque o pai e a mãe did, colocando go back no passado. Porque o pai e a mãe voltaram para a cama, to bed. Bed aqui é apenas uma referência de lugar. Por isso eu não tenho aqui o THE. Se eu dissesse eu caminhei para a cama e não para o sofá, eu diria to the bed. Ok? Mas quando você apenas se refere à cama como um lugar onde você vai passar a noite, por exemplo, ou dormir, ele fica abstrato e não ganha aqui o THE. What did the children do? O que as crianças fizeram? They stayed in the car. E aqui, eles voltaram para a cama porque o posto estava fechado. They went back to bed because the garage was shut. What did the children do? They stayed in the car. When did father knock at the window of the car? Quando que o pai bateu na porta, na janela do carro? He knocked at the window of the car at 9 o'clock. Aqui na letra E, pergunte-me se, quando, por quê. A número 1 aqui. Ask me if they go. Pergunte-me se eles vão. Ask me if they go. A pergunta, do they go? Pergunte-me when they go. A sua pergunta, when do they go? Duas perguntas no presente, Aqui duas perguntas no passado. Uma com você vai me perguntar se eles fizeram algo. E depois aqui, por quê? Pergunte-me se eles se levantaram cedo. Ask me if they got up early. A pergunta será no passado. Did they get up early last Sunday? Então aqui está na forma afirmativa, if they got up. Na sua pergunta, did they get up? Pergunte-me por que eles se levantaram cedo. Why did they get up early last Sunday? Pergunte-me se a mãe e o pai estavam prontos às 6:30. Were, vai para o começo. Were mother and father ready at 6:30? A que horas eles estavam prontos? What time were mother and father ready? Se o posto estava aberto. Se o posto está aberto, desculpe. Is the garage open? Por que o posto não está aberto? Why isn't the garage open? Se o pai acordou as crianças. Did father wake up the children? Quando o pai acordou? When did father wake up the children? Early one morning. On Sundays, father takes us for a drive into the country. We enjoy this very much. Last Sunday, we got up very early. We sat in the car and waited for father. At 6:30, mother and father were ready. Father sat behind the wheel and started the engine. The car didn't move. That's funny, father said. It was all right yesterday. He tried again, but the car didn't move. There isn't any petrol in the tank, my brother Jimmy said. You're right, Jimmy, father answered. I'll go and get some petrol from the garage, Jimmy said. It's 6:30, my mother said. The garage is shut. What shall we do? I asked. We can go back to bed and get up at 9 o'clock, father said. Mother and father went back to bed, but Jimmy and I stayed in the car. We're not going to sleep, we said.
Suddenly, Father knocked at the window of the car. "Wake up, children," he said. "It's 9 o'clock."